Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Gente, no vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto muito importante, muito esclarecedor. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje muita coisa. Eu fiz um mini documentário aqui, mini mesmo, documentário, para te mostrar uma série de coisas aqui sobre o Elon Musk, porque eu percebo que nós estamos sendo de novo atraídos para um engano. Eu sei que, de fato, muitos dos chamados conservadores, eles estão lutando por um Brasil melhor, por um Brasil mais justo e que preserve certos valores. Mas eu quero dizer aqui para vocês, eu vou te mostrar aqui como esse teatro está sendo feito, né? Essa briga de Moraes com Musk é um teatro que vai te levar, que vai te tirar dos braços do diabo para te levar para os braços do anticristo. Eu quero que você não se esqueça, se você não sabe, você vai saber hoje aqui, que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o que a babá de Elon Musk disse sobre ele quando ele era criança, do seu envolvimento com o mundo espiritual e hoje, declaradamente, com o ocultismo. Eu vou te mostrar por que é que ele disse que acredita no Deus de Spinoza. Eu vou te mostrar porque ele disse que não veria problema dele ir para o inferno. Eu quero te mostrar por que é que ele está num projeto de criar a vida eterna, né? Ou seja, de povoar Marte. E por que será que ele mudou o nome da plataforma de Twitter, que estava já estabelecido, né, meio que consagrado, como eles falam, como Twitter, mas ele mudou o nome para X. Será que X tem um simbolismo ou é porque ele gosta da letra X? Eu quero te mostrar isso, porque eu quero dizer para vocês que, gente, entenda uma coisa que eu estou tentando mostrar aqui. Esse vídeo vai para a playlist, seu voto vai para o anticristo. Eu quero te mostrar que o processo que eles fazem para nos conduzir, para que a gente queira aquilo que eles querem que a gente queira, eles chamam isso de engenharia do consentimento. Eles trabalham para trabalhar o seu consentimento, para que você consinta, para que você aprove, para que você queira exatamente aquilo que eles já querem implantar na sociedade. Então eles vão implantar o caos, eles realmente implantam a injustiça para que eles depois apresentem a justiça, para que eles apresentem um salvador. Então eu quero te mostrar que eu venho dizendo isso aqui há algum tempo. Aqueles que me acompanham aqui sabem que eu venho dizendo que, olha, gente, o que eles estão fazendo é promovendo a injustiça, é prendendo pessoas a rodo, é simplesmente ignorando o processo legal, o processo do direito à defesa e ao contraditório, da ampla defesa do contraditório. Eles ignoram as próprias normas da Suprema Corte, porque eles precisam criar esse clima para que a gente queira a solução que eles vão apresentar. E eu vou te mostrar que esse homem está se apresentando, mas que, segundo declarações da própria família, ele vai ter algum tipo de ligação espiritual que vai nos levar ao anticristo. Eu vou te mostrar que hoje eu só te peço uma coisa, tenha paciência, talvez esse vídeo demore um pouco, mas é porque eu trouxe muita coisa para te mostrar, para embasar o que eu vou dizer. Portanto, o meu conselho para você hoje é o seguinte, fuja da política. Porque por mais que você me diga, mas Vital, tudo no mundo é político, eu quero dizer para você que esta política que está aí hoje, nem direita e nem esquerda é de fato política. Eu quero te mostrar que é um movimento espiritual que se utiliza da política para destruir o cristianismo e trazer o anticristo. Então, eu vou te mostrar nos vídeos daqui a pouco eu vou te falar sobre o que foi que a babá dele disse. Mas eu quero dizer para você antes que primeiro eu não acredito nessa briga. E eu vou fundamentar isso em vídeos mais à frente. Depois eu quero te mostrar um vídeo em que autoridades da nossa Suprema Corte, por exemplo, não são só eles participam de movimentos espirituais ligados inclusive ao judaísmo e que essas autoridades, elas têm um perfil de esquerda, mas o movimento espiritual que elas participam também é um movimento frequentado por políticos de direita. Então eu quero mostrar para você que espiritualmente eles estão juntos, mas politicamente eles se separam e brigam para quê? Para que eles possam conduzir a sociedade para este fim. Porque eles acreditam em algo que eles chamam de dialética,
onde você coloca uma força para, vamos dizer, colidir com uma força oposta, para que desta colisão você tire aí uma outra força que seria uma síntese. Então você tem uma tese, que é uma força, e você cria uma antitese, seria a antítese. Então a antítese luta com a tese, para dessa luta surgir uma síntese, que seria a terceira força, e eu vou te mostrar isso aqui. Então não acredite no que está acontecendo. Acredite apenas no que a palavra de Deus vinha te avisando. Inclusive, queria aproveitar aqui para dizer que parece que os cristãos esqueceram que Jesus Cristo disse para que a gente ficasse atento aos sinais. E os sinais estão aí hoje mais claros do que nunca. Mas eu queria primeiro começar aqui contando o testemunho da Babá. Eu esqueci o nome dela agora, mas você vai procurar e que você vai encontrar facilmente isso. Mas eu vou resumir aqui para você. Há pouco tempo atrás, uma senhora que foi babá do Elon Musk quando ele era criança, ela disse que desde criança ele teve envolvimento com coisas espirituais. Ela conta que certa feita, eles que moravam na África do Sul, depois mudaram para os Estados Unidos, certa feita, salvo engano já nos Estados Unidos, ele tinha ali por volta de 10, 12 anos, se não me engano, ele estava brincando no quarto e ele então chama a babá para brincar com os amigos dele. E não tinha amigo nenhum lá. Então, quando ela chegou no quarto, ela percebe que alguns objetos estavam colocados na cama de uma forma diferente, como se fosse algo simbólico, como se fosse um ritual. E então, ela diz que, de repente, no quarto, ele diz assim, tipo assim, conversa com os meus amigos e tal. E então ela percebe que começa a surgir algumas coisas, tipo fogo, faísca, de forma que ela se assusta com aquilo ali, com aquilo que está acontecendo, e se abre um portal. E ela é jogada para dentro daquele portal junto com ele. Ela diz que lá ela viu figuras horríveis, e uma dessas figuras, um desses seres que ela viu, agarrou ela pelo pescoço. E então ela ficou tão apavorada que ela disse que a única coisa que ela sabia fazer era clamar pelo nome de Jesus. E ela disse que quando clama pelo nome de Jesus, então aquela coisa soltou ela e ela volta. E quando ela volta, ela muito assustada, então o Elon Musk pergunta para ela, você não gostou de brincar com os meus amigos? Ela ficou muito assustada com aquilo. E depois ela procura, aqui eu não tenho certeza, entenda, ela procura, salvo engano, a mãe do Elon Musk. E comenta com ele isso e pergunta para ele se ele não seria o anticristo. E a mãe dele, caso seja a mãe dele, né? A mãe dele, essa pessoa responde o seguinte, mas eu acho que é a mãe dele. Essa pessoa responde o seguinte, que ele não é o anticristo, mas ele seria aquele que vai trazer a marca da besta. Então eu quero dizer para você que a marca da besta, isso faz algum sentido diante do que eu conheço e daquilo que eu vou te mostrar aqui. Isso faz algum sentido porque as pessoas ficam tentando descobrir o que é a marca da besta. Gente, olha, ninguém pode afirmar ao certo o que é a marca da besta, mas existe uma afirmação que nós podemos fazer com muita precisão. Existe algo que nós podemos afirmar com precisão sobre a marca da besta. A marca da besta, segundo a Bíblia, fala de controle. A marca da besta tem algo que nós podemos ter certeza. Ela fala de controle. E esse controle, obviamente, hoje nós sabemos que se dará também por meios tecnológicos e também por meios legais. A lei, ela vai nos controlar, mas nós teremos meios tecnológicos para controlar, inclusive, o nosso pensamento. Então, Elon Musk trabalha com o quê? Ele trabalha com plataformas, ele trabalha com tecnologia e tudo isso está nos levando para o controle. Então, eles terão como fiscalizar todos os nossos passos e possivelmente os nossos pensamentos, como eu vou te mostrar aqui. Então, esse foi o testemunho da Babá. Aí você pode dizer, mas Vital, só isso pode ser uma mentira, pode ser isso, pode ser aquilo. Bom, gente, o que eu vou te mostrar vai muito além disso. Então, fica difícil a gente começar a negar tanta coisa que existe e que eu vou te mostrar aqui e que a gente às vezes não sabe. Então, vamos lá. Eu só quero deixar aqui um alerta que eu creio plenamente que Deus está nos dando uma oportunidade da gente enxergar os sinais. Cabe a você acreditar ou não. Então, vamos lá. Antes de passar esse videozinho aqui, eu queria dizer a você o seguinte, se você puder contribuir aqui com o nosso canal, né? Ou seja, aqui está o nosso Pix, né? Aqui está o número do Pix, que é o número do nosso Zap. Esse Zap está aqui disponível para você fazer o seu contato, o seu questionamento, sua pergunta e até para a gente estudar junto. Algumas pessoas
nos procuram e a gente às vezes marca uma livezinha privada e a gente estuda. Então está aqui à nossa disposição e qualquer ajuda que você puder trazer para esse canal será muito bem-vinda, eu te agradeço imensamente. Aqui está o nosso canal do Telegram, lá a gente tem feito contatos, tem postado algumas coisas, caso você queira participar, né, vou deixar o link do Telegram logo aqui abaixo. E por fim, para entender esse contexto mundial que nós estamos vivendo e como essa agenda está se acelerando, acesse nossa playlist, lá você vai ter muito vídeo que vai ser de utilidade para você. Então o vídeo de hoje vai estar na playlist, o seu voto vai para o anticristo. Então vamos aqui assistir o vídeo e comentar aos poucos. Eu quero te alertar, não acreditem que esse homem será uma esperança para o mundo, porque ele não será. Ele pode até trazer algumas coisas de bom por um momento, mas ele não tem absolutamente nada que, vamos dizer, que um cristão deva desejar. Eu vou te mostrar aqui algumas coisas muito perigosas e você vai ver. Então, olha só, gente, ele está aqui num podcast, né? Ele está aqui no podcast e esses entrevistadores vão convidar ele para aceitar Jesus. E de uma forma que eu achei, inclusive, sei lá, errada, né? Mas eles vão perguntar aqui o seguinte, olha, eles vão dizer, nós gostaríamos de saber se você pode nos fazer um favor rápido. Your Lord and Savior. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Agora veja bem, eu pergunto a você, aceitar Jesus é uma questão de fazer favor? Mas isso aqui é bom para a gente perceber a reação do Elon Musk. Eu quero que vocês percebam como ele fica desconcertado, como ele fica sem jeito, como ele gagueja. Porque, gente, entenda uma coisa, o segmento espiritual que ele segue é totalmente oposto ao cristianismo. Eles não enxergam Jesus, nenhum globalista enxerga Jesus como Senhor e Salvador. Olha como ele vai ficar constrangido para falar sobre Jesus, para aceitar Jesus. Olha só. On the show. Personal Lord and Savior. O entrevistador vai dizer, em suas próprias palavras, faça uma rápida oração. Olha como ele fica aqui, meio que gago, inclusive, olha. It's a quick prayer. I mean, let's just say, like, Eu concordo com os princípios de que Jesus defendeu. Então, isso aqui é para a gente entender que quando ele fala de princípios, ele está falando daquilo que é comum a todas as religiões. O amor, o perdão, da outra face e tal, mas ele nega veementemente, obviamente ele nega veementemente o básico e o essencial do cristianismo, que é o quê? Jesus é o verbo de Deus encarnado, que por Deus ter amado a humanidade, Deus enviou o filho dele, o verbo encarnado, o seu filho, para morrer por nossos pecados e proporcionar ao homem a salvação mediante o arrependimento dos seus pecados. Então eles não acreditam nisso. Então Jesus foi meramente um iluminado, um Mahatma, como eles falam, um Chohan, como eles falam, um ser de luz, como eles falam. Jesus foi um homem comum que alcançou esse Cristo. Cristo para eles é uma espécie de estado espiritual, é uma fase da espiritualidade que está num nível muito superior. Então quem alcança esse estado crístico alcançou o Cristo cósmico. Então existiram vários Cristos na história da humanidade, segundo eles, porque muitos alcançaram, por exemplo, eles falam que Maomé alcançou, que Buda alcançou, enfim, vários outros aí alcançaram. Então vamos lá, olha o que ele vai dizer. Eu concordo com os princípios que Jesus defendeu. I agree with the principles that Jesus advocated. E que existem alguns... A grande sabedoria nos ensinamentos de Jesus. Veja, a sabedoria. Aqui entra a questão da Sofia. É claro que ele está falando ali numa linguagem que todos entendam e, obviamente, tem um ocultismo aí por trás, né? Mas depois a gente fala sobre isso aqui. Vamos lá. Great wisdom in the teachings of Jesus, and I agree with those teachings. Eu concordo com esses ensinamentos. And things like turn the other E cheek coisas como dar a outra face são are very important muito importantes. because Por quê? Ao contrário do olho por olho, veja, gente, como aqui ele vai mostrar algo que tá implícito, que pouca gente conhece. Porque esses globalistas, eles têm uma espiritualidade com base no gnosticismo. Inclusive, a própria cabala judaica, ela tem esta base.
Então, segundo os gnósticos lá do século I, que já era um problema para o cristianismo, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, é o criador da matéria. O que é a matéria? É tudo aquilo que nós observamos. Matéria é aquilo que não é espírito. Portanto, o nosso corpo é matéria. E o nosso corpo, na verdade, ele aprisiona o espírito neste mundo material. E o objetivo do ser humano, segundo a crença deles, é vencer essas forças da matéria, esse espírito, esse desejo da matéria para alcançar a iluminação. Então, quem faz isso é o próprio homem, lutando, buscando essa iluminação. Então, quem salva o homem é o próprio homem, quando ele alcança essa libertação da matéria para chegar à iluminação ao próprio Cristo, né? Que é essa realidade espiritual que eu falei. Então, eles acreditam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, o criador da matéria. Logo, ele está aqui fazendo uma alusão ao olho por olho, ao texto bíblico que diz que Deus falou, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Mas a minha indignação é que eles usam esses textos de forma isolada, que Deus era mau, que Deus mandou matar civilizações, que Deus mandou matar crianças, mas eles não contam que o que Deus estava fazendo com a lei que ele deu a Moisés era num processo de trazer a justiça de forma progressiva. Porque a sociedade oriental antiga, ela obviamente tinha muitos rituais absurdos. Então, como por exemplo, sacrificar crianças a deuses, que Deus proibiu isso. Então, quando Deus disse olho por olho, ele não estava dizendo se vingue, arrancou teu olho, arranca o dele, não. Ele estava dizendo, olha, se você pretende fazer justiça, se a justiça tem que permitir uma espécie de vingança, uma espécie de ação que faça um reparo ao erro cometido, então que seja proporcional. Se foi o olho, então que se fira o olho. Se foi a mão, que se cuide da mão. Se foi o pé, que se vá lá e trate o pé. Se foi vida, então vida. Agora não é desproporcional, não é como a gente quer, não é de qualquer jeito. Então Deus estava estabelecendo um parâmetro de equilíbrio, de equidade, de justiça, de proporcionalidade. Da forma que coloca, parece que Deus era cruel. E aí, gente, ele vai citar aqui uma frase de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, aquele falso pacifista, porque Jesus não nos chamou para ser pacifista, mas para ser pacificador. O pacifismo de Gandhi era para fazer com que uma sociedade ela aceitasse todo tipo de opressão, porque a Índia era dominada pela Inglaterra. E toda essa questão espiritual de globalismo para criar uma nova ordem surge aonde? Na Inglaterra. Então lá que não é que surge lá, é que lá que se fortalece por causa do poder financeiro. Então, Mahatma Gandhi, ele dizia que olho por olho e logo todos estaremos cegos, fazendo uma crítica também ao texto que está lá no Antigo Testamento, sem mostrar o contexto verdadeiro. Então olha o que Elon Musk vai dizer. As opposed to an eye for an eye. An eye for an eye leaves everyone blind. So, forgiveness, is important, and treating people as you would wish to be treated. Love thy neighbor as thyself. Very important. So it's like a 60-70% yes? Aí ele pergunta, então você aceita Jesus 60%, 70%, né? Como se pudesse aceitar Jesus apenas uma parte do que ele disse. Ou nós aceitamos a doutrina de Jesus Cristo, ou nós negamos. Cristo não veio para ser acreditado em parte. Cristo veio como a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Não há como eu creio apenas em algumas coisas e em outras não. Então, para mim, esse convite de aceitar Jesus Cristo, ele foi ridículo. Mas aí o que Elon Musk vai dizer? Como o Einstein diria, eu acredito no Deus de Spinoza. Entenda aqui o contexto. O entrevistador pergunta, então você aceita Jesus como o Senhor e Salvador apenas 60% ou 70%? Elon Musk responde na lata. Como Einstein diria, eu acredito no Deus de Spinoza. Isso é negar Jesus. Porque, segundo Spinoza, um filósofo lá do século XVII, olha que coincidência, Spinoza era judeu e Einstein era judeu. E os dois vão negar o Deus criador. Porque Spinoza vai dizer o seguinte, que Deus e natureza é a mesma coisa.
ele tem até uma frase em latim, que eu não me lembro agora, uma frase que fala assim, Deus ou natureza. Então, Deus ou natureza, porque tanto faz um quanto o outro, porque Deus é a natureza e a natureza é Deus. Então, a essência de Deus é a essência da própria natureza. Quando você olha para a natureza, você está olhando para o próprio Deus, porque a natureza, ela está aí, ela é autoexistente, é autossuficiente, ela mesma tem as suas leis que conduzem ela mesma para a sua autopreservação. Então, a natureza é o próprio Deus. Não existe, segundo Spinoza, um Deus provedor, um Deus pessoal, um Deus que ama, um Deus que se preocupa com as pessoas, porque Deus é a própria natureza. Então, esse Deus pessoal que interfere na vida das pessoas não existe. Então, obviamente, que entenda que se Elon Musk está dizendo, eu creio no Deus de Spinoza, ele está dizendo que se Deus é a natureza, não pode ter havido um filho dessa natureza que veio ao mundo para morrer por causa de pecado. Porque o homem tem que desfrutar da vida e desfrutar daquilo que a natureza lhe colocou, que é próprio da sua natureza, porque todos nós temos uma essência de Deus, então o homem também é Deus. Então tudo isso está embutido nesse pensamento de Spinoza e que Elon Musk disse que acreditava. Né? E que Einstein acreditava mesmo sendo judeu, e que Spinoza acreditava mesmo sendo judeu. E aí fica um alerta para você, que quando acredita que nós estamos lutando pela causa de Israel, porque é o povo prometido de Deus, cuidado! Eu já fiz vários vídeos aqui mostrando o que está na realidade por trás de tudo isso. Mas as pessoas preferem não acreditar, né? Então vamos seguir aqui. But hey, Então, mas se Jesus está salvando pessoas, eu não vou ficar aqui no caminho dele, né? Eu não vou atrapalhar, também não vou aceitar. Vê que ele responde, agora observa o semblante dele daqui a pouco. Observa. if Jesus is saving people, I mean, I wouldn't stand in his way, like that'll be true. Eu espero que seja verdade, que ele esteja salvando pessoas, né? E aí eu seria salvo, por que não? Se for verdade isso, né? I'll be saved, why not? Sweet. Agora, olha o semblante dele. Aí o pessoal, os entrevistadores, que para mim isso aqui já virou deboche, e é isso, nós conseguimos. Acho que ele acabou de dizer sim. O camarada acabou de falar que acredita no Deus de Spinoza, onde Deus e a natureza é a mesma coisa. E aí ele acha que sim, né? Vamos lá. Get it? I think he just said yes. We got him. All right. We got him. Olha lá. Você vê que ele mexe a boca sem um sorriso, porque ele se sente constrangido com essa insistência para alguém que não acredita em Jesus. E aí, ele diz, eu sempre quis ser salvo. Parece uma boa, mas ele está falando de outra salvação. Observe aqui o semblante dele. Vou repetir aqui para você. Olha só. I think he just said yes. We got him. All right. We got him. Sounds good. You want to get baptized? Aí pergunta para ele, você quer ser batizado ou qualquer coisa? Is there anything with prayer? I was baptized. Eu fui batizado. Aí o outro diz, ok. Olha o que ele vai dizer aqui. Oh, yeah, he's done. They got Eles me enfiaram na água quando eu era apenas um bebê. Olha, gente, obviamente, eu discordo. Eu não tem base bíblica nenhuma para batizar crianças. É uma prática do católico, é uma prática de muitas igrejas reformadas, né, dos presbiterianos, por exemplo. Para mim não tem base bíblica nenhuma, não tem nem fundamento, perde o sentido de batizar uma criança. Mas, enfim, se tivesse sido batizado quando criança, eu trataria com mais respeito. Assim como eu procuro respeitar, né, todos aqueles que têm a sua fé. Eu discordo, eu argumento, mas eu trato com respeito e não com desdém. Me enfiaram na água quando eu era criança, né? Mas vamos lá. just a baby. O povo ri, é engraçado, né? Então vamos lá, gente. Então aqui acabou a entrevista. Eu quero compartilhar com vocês aqui agora eu vou entrar exatamente no contexto de por que eu vou falar para você que tudo é um teatro. Por que é um teatro? Então eu já mostrei a história da babá. Eu já te mostrei aqui ele dizendo claramente que acredita no Deus de Spinoza, né? Então que não tem nada a ver com o cristianismo, que nega Jesus Cristo, e os cristãos estão abraçando a causa desse homem aqui. Vou te mostrar como tudo é um teatro. Eu quero começar aqui mostrando para você esta carta aqui. Eu quero frisar que eu tenho um vídeo que eu apresento a carta toda. Essa carta aqui, eu vou colocar aqui
Eu vou colocar aqui para você aqui o card aqui em cima, clica nele quando ele aparecer, vai aparecer aqui em cima, só me engano, à direita aí do seu vídeo, né? Você clica, porque ele vai te direcionar para os vídeos. Nesses vídeos eu mostro a carta inteira, mas aqui eu vou mostrar só a parte que interessa para nós, para entender esse teatro, tá? Então, essa carta, ela foi escrita por Albert Pike, né? Ele nasceu no ano de 1809 em Boston, nos Estados Unidos, e morreu em abril de 1891. É da mesma época de Karl Marx. Então, o mundo estava num processo revolucionário. Então, Albert Pike, ele foi um dos maçons mais importantes da história da maçonaria. Essa carta é de 15 de agosto de 1871. Olha quanto tempo tem. Alguns vão dizer, mas essa carta tem gente que diz que é mentira, que não sei o quê. É sempre assim. Mas existem historiadores e muitos sites aí que documentaram isso e mostram que essa carta foi real. Inclusive, ela esteve em exposição no Museu Britânico, né? E, de repente, ela sumiu. Claro que sumiu porque o mundo acordou, o mundo está percebendo isso. Então, essa carta foi escrita a Giuseppe Mazzini. E Mazzini era um outro revolucionário, membro da Carbonária, lá na Itália, que também era uma ordem secreta. O Albert Pike, ele é tão importante, gente, que ele escreveu o Moral e Dogma, que se tornou, vamos dizer assim, a Bíblia, o documento, a Constituição de um dos rituais da maçonaria, que é o antigo ritual, é o ritual antigo e aceito. É um ritual que predomina hoje em grande parte da maçonaria. Eu me esqueci agora o nome do ritual. Mas vamos lá. Então ele escreveu Moral e Dogma, onde ele trata aqui dos princípios que devem ser estabelecidos na maçonaria. E olha o que diz a carta aqui. Vamos desencadear... Gente, entende? Isso aqui é uma parte da carta. Se você quer ver ela toda, vai lá no meu vídeo e você vai conhecer ela toda. Olha só. Vamos desencadear os niilistas e os ateus. Então, nessa carta, ele está afirmando que eles vão liberar, vão desencadear, eles vão soltar no mundo, vão incentivar os niilistas e os ateus. O que é um niilista? O niilista é aquele que não acredita em valores morais. A palavra niilista vem de nihil. Nihil é uma palavra latina que significa nada, vazio. Então o niilista é aquele que não crê que haja uma moral para ser seguida, um valor moral absoluto, que nós temos que ser pautados por valores morais, porque quem é que define o que é moral? Então o niilista, ele vive um vazio moral, ele não crê nessa moral absoluta. Então ele está dizendo aqui que eles vão desencadear niilista e ateu. Ora, gente, o niilista, ele pode até crer numa divindade, não no Deus da Bíblia, porque quem crê no Deus da Bíblia, obviamente vai ter um princípio moral. Então, o niilista, ele pode até acreditar numa divindade. O ateu não acredita em Deus. Então, o ateísmo é a negação de Deus. O niilista é a negação dos valores morais. Ambos vão negar valores morais no fim da história. Então, o que ele quer dizer? Quando eles desencadearem os niilistas e os ateus, nós vamos enfrentar um grande caos moral na sociedade. Agora, olha o que ele continua dizendo. E provocaremos um formidável cataclismo social. Um cataclismo social que é o que nós estamos vivendo hoje, não é isso? Em todo o seu horror. Veja que o cataclismo trará um horror para a sociedade. É o que estamos vivendo. Eles estão fazendo isso de propósito. E aí, esse cataclismo mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, da origem da selvageria e da turbulência mais sangrento. Esse cataclismo vai mostrar os efeitos do ateísmo absoluto. Eu quero que você entenda, meu irmão, você que é de esquerda, que você está defendendo uma doutrina maligna, porque a própria esquerda foi criada para trazer esse cataclismo. Essa carta vai falar isso. Veja ela por completo. Ele fala como eles criariam o comunismo para ser isso. Então, só que o problema é que nós vamos ver onde é que a direita vai entrar aqui. Por isso que eu falo, eu não sou neutro, como alguns me acusam. Deixa eu até aproveitar aqui uma pausa, já que vocês estão me ouvindo aí. Deixa eu fazer aqui um esclarecimento. As pessoas falam assim, você é neutro então? Você está sendo isentão? Não, eu não estou sendo isentão. O verdadeiro cristão, a pessoa que não é covarde, ela tem coragem de falar, a esquerda é uma desgraça. Mas o problema é que a direita, ela engana falando de princípios morais que em tese seria bom,
mas que por trás dessa doutrina de direita, eles estão trabalhando para o governo do anticristo. Então é uma desgraça atual que está sendo trocada por uma desgraça futura e um futuro muito próximo. É uma desgraça futura que nega Jesus Cristo como Salvador. Portanto, eu digo hoje, eu não sou covarde, eu não sou neutro, eu não sou, como é que fala, isentão. Eu digo, hoje eu não quero, já há muito tempo que eu não queria esquerda na minha vida, que eu abandonei quando comecei a estudar, porque eu fui um esquerdista muito ferrenho, muito defensor da esquerda, desde que eu tirei meu título de eleitor, eu votava na esquerda, mas eu estudei e descobri o que era esquerda. E hoje eu digo, nem esquerda e nem direita, porque a direita, ela está trazendo essa falsa paz, essa falsa moralidade, eles estão investindo pesado aí em trabalhos como o do Brasil Paralelo, que, inclusive, em nome de um combate ao comunismo, está unindo todos, está criando um sincretismo, onde hoje o importante não é mais a doutrina bíblica, o importante hoje não é mais falar do evangelho puro e simples como ele é, o importante hoje é nos unirmos contra esse inimigo. Eu concordo sim que o comunismo é um inimigo que tem que ser derrotado, mas não derrotado pela direita. Porque esse mundo jaz no maligno. O mundo só terá solução quando essa sociedade se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo. Porque essa guerra toda, eu tenho tentado mostrar, ela é contra Jesus. Ela é contra o Salvador. Eles estão fazendo tudo isso para apresentar um novo caminho de salvação. Por isso, hoje, eu digo para vocês, eu fico indignado quando vejo, por exemplo, a direita, através de Bolsonaro, através de Michele Bolsonaro, fazer toda essa apologia a Israel, sendo que Israel, como um todo, está esperando ainda o Messias. Ou seja, eles negam Jesus, eles estão aguardando o Messias, e a igreja, que se diz cristã, apoia um movimento que nega o seu Cristo. Essa igreja está negando Jesus. Essa igreja está negando Jesus. É isso. Então, eu sou uma pessoa que hoje me posiciono apenas do lado de Jesus Cristo e não vou me aliar com ninguém que nega Jesus. É isso que está acontecendo com o mundo. Então, vamos seguir aqui com a carta que você vai entender o que está acontecendo. Aí segue aqui a carta. Então, em toda parte, os cidadãos, é o que está acontecendo hoje com a direita, sendo enganada e levada a isso aqui. Os cidadãos obrigados a defender eles mesmos, contra a minoria mundial dos revolucionários. Veja, ele deixa claro nessa carta, lá do século XIX, que é uma minoria de esquerda e sempre foi. Mas o problema é que eles souberam dominar tudo. Então, exterminarão aqueles destruidores da civilização. Ele prevê que vai haver uma reação dos conservadores, aqui não está o nome conservador, mas fica implícito que são os conservadores, né? Que vão procurar destruir os destruidores. E aí o que ele vai dizer? A multidão toda nesse contexto de desordem, de guerra, de luta, a multidão desiludida com o cristianismo, isso está acontecendo ou não? Está acontecendo ou não isso hoje? O cristianismo desacreditado, por causa desses pastores falsos, exploradores da fé, que têm trazido para dentro das igrejas um evangelho místico, um evangelho esotérico. As pessoas buscam a igreja hoje para que aconteça uma magia na sua vida, uma mágica que ela fique rica, ou que ela seja curada, ou que ela resolva os seus problemas. Mas ninguém vai mais porque Cristo me amou e deu a vida por mim, isso não existe mais. Esse evangelho foi substituído e ninguém percebe isso. Então a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas partirão daquele momento, ficando sem bússola. Olha só, a multidão desiludida com o cristianismo ficará sem bússola, ou seja, sem direção. Ansiosos por um ideal. O que está acontecendo hoje na sociedade? Não é isso que nós estamos vendo? Uma sociedade ansiosa, uma sociedade doente, uma sociedade com problemas de ordem psicológica o tempo todo. E quem está resolvendo o problema, veja, a origem do problema foi espiritual, como a carta está mostrando. Mas hoje a solução está indo para a ciência. Eles promovem o caos e eles estão estabelecendo o socorro. Porque o que eles querem é que você não acredite mais em Jesus. O que eles querem é que você não acredite mais numa salvação em Cristo Jesus. Então observe, a multidão desiludida com o cristianismo, ela vai ficar sem bússola, sem direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber aonde fazer sua adoração.
Eles estão investindo pesado na teoria dos desigrejados. Todo cristão tem que abandonar a igreja porque o sistema está podre, é isso que eles falam, mas eles mesmos não abandonam. O único segmento que está incentivando as pessoas a saírem das igrejas são os cristãos. É o único. Vamos lá. As pessoas não sabem aonde fazer sua adoração. Então, elas receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer. Vamos continuar que eu quero comentar isso aqui. Trazida finalmente à vista do público, nós veremos essa manifestação. Essa manifestação resultará do movimento reacionário. Gente, presta atenção nisso aqui. Ele está dizendo que a multidão, quando estiver desesperada, angustiada, sem expectativa, ele vai falar isso na carta antes disso aqui, nós entraremos num caos totalmente, um caos moral, um caos espiritual, um caos financeiro, um caos emocional. Ele fala isso na carta. E então, quando não soubermos mais nem aonde adorar, nós estaremos prontos para receber a verdadeira luz. Mas essa verdadeira luz, ela será através da manifestação universal da doutrina de Lúcifer. O que está acontecendo hoje no mundo? Nós estamos sendo ensinados a buscar uma solução. E essa solução nega Jesus. Então a doutrina de Lúcifer já está descendo, já está sendo imposta. E aí, ele segue dizendo aqui que essa manifestação dessa luz verdadeira de Lúcifer, ela vai ser resultante de quê? Do movimento reacionário geral que acompanhará a destruição do cristianismo e do ateísmo conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Então, a luz de Lúcifer, ela vai se manifestar, mas ela vai ser o resultado de um movimento reacionário. Quem são os reacionários da sociedade? Quem é que a esquerda chama de reacionário? Justamente os conservadores, justamente a direita. Porque esse nome reacionário, ele tem dois sentidos. Ou porque eles nos acusam de sempre querer voltar ao passado, a retroagir, ou porque nós reagimos ao progresso que eles estão impondo. Então nós somos reacionários. Ele está dizendo que a luz de Lúcifer vai se manifestar como resultado do movimento reacionário. Aqui está claro para nós o que está acontecendo hoje. A direita, ela é reacionária e ela está reagindo e buscando uma solução. E quem é que está trazendo a solução? Quem é que está trazendo essa luz? Justamente aqueles que são anticristãos. Gente, eu quero que vocês entendam isso, que nós cristãos estamos caindo nessa armadilha. Estamos buscando a luz de Lúcifer como solução, né? Porque é isso que Elon Musk e toda a elite global está fazendo, nos apresentando esta solução sem Cristo, portanto, de Lúcifer. E aqui ele vai dizer também algo que eu quero comentar, é que quando essa luz se manifestar, nós iremos nesse movimento reacionário aceitar essa luz e nós acompanharemos a destruição do cristianismo e do ateísmo, conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Veja bem, aqui ele diz, eles vão desencadear o ateísmo, mas no final ele vai dizer que o cristianismo e o ateísmo vão ser destruídos. É por isso que eu falo, nessa guerra eles não têm dó de ninguém. Os mesmos ateístas que servirão, que trabalharão para eles, serão exterminados junto com cristãos. Sabe por quê? Porque não caberá cristãos que não aceitam Lúcifer e não caberá ateísmo que não crê em Lúcifer. Portanto, para o cristão é óbvio que não tem participação dele nesse mundo, não caberá alguém defender Jesus como Salvador no mundo que a doutrina de Lúcifer é que está valendo. Ao mesmo tempo, você não pode ser Lúcifer e ser adorado se existe ateu. Então, ambos terão que ser exterminados. Então, vamos seguir aqui. Agora eu quero entrar na prática no que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Elon Musk desrespeita restrições e pede impeachment de Alexandre de Moraes. Então, ou seja, na verdade, ele se manifestou contra o que estava acontecendo, mas eu quero que você entenda que ele não teria argumento para começar essa guerra se não tivesse acontecendo o que ele está dizendo. Então é o que eu disse, eles provocam o caos. Todas as injustiças que eu vou mostrar nos vídeos posteriores que aconteceram no Brasil, coisas que foram covardes, mas covardes por culpa da direita, de pessoas que foram presas e poderia ter sido evitado isso,
né? Mas houve ali um certo incentivo, houve ali, primeiro, alimentar uma esperança de que algo ia acontecer. As pessoas foram sendo alimentadas e nada acontecia, até que, de repente, eles tiveram uma oportunidade que, ao invés da onça beber água, como muita gente esperou por muito tempo, inclusive eu, a onça nunca bebeu água, mas a onça veio e comeu aqueles que tinham esperança na onça. Você está entendendo o que aconteceu? Isso é revoltante. Mas até hoje estão nos incentivando a nos manifestar. Vamos para a rua, vamos para a rua. Porque quem vai salvar a gente, sabe quem vai ser? O anticristo. Isso é revoltante. Então eles provocaram uma injustiça, fizeram muita covardia, e estão fazendo até hoje, prendem como querem, não existe mais o Estado democrático de direito, não existe mais o direito à ampla defesa e ao contraditório, advogados são impedidos de ter acesso ao processo dos seus clientes, alguns juristas têm se manifestado contra isso, enfim, gente, não precisa ser advogado para entender que a lei está sendo pisada, que não existe mais Constituição, existe aquilo que a autoridade quer. Eu quero fazer isso, eu faço. Então isso está sendo notório, isso está sendo explícito justamente para causar essa sensação de angústia, para que a gente, nessa angústia, a gente busque o socorro. O nosso coração está sendo preparado para receber essa luz de Lúcifer, essa luz maravilhosa de Lúcifer, né? Essa solução que virá por eles. Então, Moraes abre investigação contra Elon Musk por instrumentalização criminosa do X. Leia a decisão. Você acredita mesmo que um ministro no Brasil, ele quer processar e ele está preocupado com democracia, com Estado democrático de direito? Você acha que ele realmente está disposto a comprar uma briga com um superpoderoso do mundo? Você acha que isso é real mesmo? Ô, gente, por favor, vamos lá. Olha só, eu vou te mostrar muito mais aqui sobre aquilo que eu falei no início. Por enquanto eu estou te mostrando como é que eles criam o cenário. Depois eu vou te mostrar as questões espirituais. Olha só, o ministro reage à decisão de Moraes sobre Musk e citam soberania. Quer dizer, uma esquerda que nasce como movimento internacionalista, porque o primeiro partido de esquerda do Brasil foi o Partido Comunista Brasileiro. Salvo engano, o primeiro Partido Comunista do Brasil foi o Partido Comunista Brasileiro. E ele já surge no Brasil com a sigla PCB, Partido Comunista Brasileiro, e uma subsigla ali, um tracinho, tem um segmento ali, que dizia Seção da Internacional Comunista. Perceba, o Partido Comunista Brasileiro, ele surge no Brasil em 1923, salvo engano, mas ele era uma seção da Internacional Comunista, não era um partido exatamente brasileiro. Ele era uma seção aqui no Brasil do movimento da Internacional Comunista. Então, o próprio comunismo foi criado na Rússia como um movimento internacionalista. A ideia era expandir o comunismo para o mundo. Então não existe soberania na linguagem deles, na doutrina deles, no pensamento deles. Gente, o próprio Lula disse agora na campanha, na última campanha, ele falou que está vendo no Brasil o crescimento da direita, defendendo pátria e família, coisas que eles sempre aprenderam a combater. O Lula disse isso. Família e pátria são coisas que eles aprenderam a combater. É onde eu falo, gente, o engano é total, pelo amor de Deus. Isso não é acusação minha, não. Estude minimamente a esquerda para você entender que o movimento de esquerda é um movimento internacionalista. Eles não acreditam em valores patrióticos porque eles querem expandir o movimento para o mundo. Aí agora é onde eu quero que você pegue aqui a jogada. Pimenta da Secom diz que o Brasil não será quintal da extrema-direita. E Juscelino Filho, Comunicações, fala em regulamentação das redes. Ou seja, eles criam um cenário para dizer, olha, temos que regulamentar as redes. Porque vai haver, tá vindo um movimento de fake news. Eu queria te mostrar um livro aqui. Aqui, ó, gente. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele já dizia, nós seremos controlados, a nossa vida será controlada. George Orwell, 1984. Então, entenda uma coisa, eles estão apenas criando um cenário para fazer algo que eles já querem fazer. Então, o discurso de fake news, estão mentindo nas redes sociais, isso e aquilo, por quê? Porque eles estão criando um cenário para poder regulamentar. Quer ver mais? Então, a crise entre Moraes e Musk está nos levando para a regulamentação. Quer ver mais aqui? Olha como o plano é maligno. Regulamentação das Big Techs pode ser julgada pelo Supremo, diz Barroso. Então, esse ministro aqui,
Ele está dizendo que a regulamentação dessas Big Techs, ela pode ser feita pelo próprio Supremo. Se o Congresso não resolve, eles resolvem. Então observe como nós estamos caminhando para esse controle total. Gente, tudo é uma armação. Quero te mostrar, inclusive, no próximo vídeo que eu vou fazer sobre o que eu prometi aqui no início, de que movimentos espirituais, inclusive os judaicos, né? Eles ali tem gente que participa da esquerda e da direita, no mesmo movimento, esse ministro faz parte. E aí, vamos lá. Capitalismo inclusive com a bênção do Papa. É uma reportagem aqui dessa revista, desse portal. Olha só. Capitalismo inclusive. Observe o nome. Capitalismo, obviamente, só pode ser da direita, né? E inclusivo é um termo típico da esquerda. Mas eles vão unir as duas coisas e criar um capitalismo inclusivo. Ou seja, eu vou explicar o que é isso, mas vamos ler aqui rapidamente. Fruto de uma parceria entre líderes empresariais e o Vaticano, aqueles reuniram líderes poderosíssimos, né, com o Papa, né, no Vaticano, e foi oficialmente lançado em dezembro último o Conselho para o Capitalismo Inclusivo. Essa nova aliança global visa responder um apelo do Papa para que sejam aplicados princípios de moralidade nos negócios e nas práticas de, olha só, princípios de moralidade, coisa de direita, né? Nos negócios e nas práticas de investimento por parte das empresas e organizações que se comprometam a agir de forma correta e mensurável para viabilizar um sistema econômico mais equitativo, justo e censurável. Ou seja, o que é o capitalismo inclusivo? O capitalismo inclusivo simplesmente quer dizer que nós não podemos cortar a economia e as empresas e os negócios e compra e venda, mas, na verdade, ele vai ser inclusivo. Ou seja, você não vai poder ter o que você quer, você não vai poder ganhar o que você quer, você não vai poder comprar o que você quer, porque eles vão dizer qual é o máximo que você pode ter, comprar, adquirir, porque agora tem que ser igual para todos. E aí isso parece muito lindo, mas significa que todos serão controlados. Ao invés de dar oportunidade para todos, é melhor eles limitarem todos. Isso é o capitalismo inclusivo. Então, eu coloquei aqui à direita do vídeo aqui, olha, qual é a síntese aqui? É o controle socialista e a moral conservadora. Então, você une ali o controle que o socialismo sempre quis com a moral conservadora. E aí nós teremos tudo isso. Estamos caminhando para isso aqui. Aí tem um outro nome, entendam que é o capitalismo consciente, já tem a ver com a natureza, com essas coisas todas, mas claro que tudo tem a ver com com a sua liberdade. Por quê? Porque se você destrói a natureza, você precisa de controle, certo? E aí você não pode comprar o que você quer, porque de repente o que você quer comprar pode ser prejudicial para a natureza, então você precisa de controle. Assista o vídeo que eu fiz aqui, gente, né, que foi aprovado pelo nosso Congresso, e o tema voltou a ser debatido, porque agora vão aprimorar, vão avançar a pauta sobre os créditos de carbono. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, o meu vídeo foi desmonetizado, sofreu restrição, e por isso eu peço que você ajude esse canal. Mas o crédito de carbono tem a ver com isso aqui, com o controle. Agora, observa aqui a questão espiritual. Aqui, ó, conexão política. Eventual morte de Elon Musk. Bilionário fará ir para o inferno e sugere envolvimento russo. Então, o envolvimento russo, eu não vou entrar aqui no detalhe, porque é uma questão política, ele cita um problema lá, uma suposta ameaça, eu quero entrar na questão espiritual. O bilionário fala em ir para o inferno. Então, olha o que ele vai dizer aqui. O bilionário Elon Musk, de 50 anos, disse estar ok em possivelmente ir para o inferno. É um conceito religioso presente em diversas crenças, especialmente no segmento do cristianismo, tido como destino final para todas as almas pecadoras não arrependidas. Aqui ele está explicando o que é o inferno, né? Aí olha só o contexto. O papo, além dessa vida, foi uma conversa do Musk ali, do Musk com alguém lá do Twitter. Olha, o papo, além dessa vida, veio em resposta a um usuário que havia questionado se Musk acreditava na existência de um criador do universo. Então, esse seguidor do lado do Twitter, ele questionou com o Musk se ele acreditava no criador do universo. Claro que não, né? Porque ele já disse que crê no Deus de Spinoza, né? Como eu falei lá no início do vídeo. Então, o internauta falou assim para o Elon Musk: certifique-se de confessar isso, ou seja, de que você crê no Deus do universo, antes do seu último batimento cardíaco. Deus o abençoe, aconselhou o internauta. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Olha, antes de você morrer, do seu último batimento cardíaco,
certifique-se que você crê no Deus Criador do universo. Deus o abençoe. E Elon Musk responde o seguinte, ao respondê-lo, o magnata foi enfático. Obrigado pela bênção, mas estou bem em ir para o inferno, se esse for realmente o meu destino, já que grande maioria de todos os humanos nascidos estarão lá. Né? Bom, então ele está tranquilo em ir para o inferno. Esse é o camarada que está sendo a esperança dos cristãos. Gente, pelo amor de Deus, acordem. Folha de São Paulo. Ele é movido por demônios, diz biógrafo Walter Isaacson sobre Elon Musk. Então, eu não li esse documentário, eu não li essa matéria porque aqui tem que ser pago, né? Mas eu estou mostrando o título para você. Quem disse foi a Folha de São Paulo. Ele é movido por demônios. Isso aqui foi um biógrafo do Elon Musk que disse isso. Veja, gente, se fosse só isso aqui, você podia dizer, isso é coisa da esquerda. Não, eu estou te mostrando uma série de coisas. Só não crê quem não quer realmente acreditar. Vamos seguir aqui. Em busca da imortalidade, os tratamentos que recebem investimentos de bilionários como Elon Musk para tentar driblar a morte. Estão brincando de Deus, né? Já que não existe Deus, nós vamos ser deuses, porque é isso que eles acreditam. Então vamos lá. Criogenia, regeneração celular, chip cerebral, presta atenção que isso aqui vai ser importante daqui a pouco, são alguns dos testes que os magnatas fazem no intuito de curar doenças e elevar a expectativa de vida do ser humano. Vamos seguir aqui. Como Elon Musk quer criar vida eterna transferindo informações do cérebro para o computador. Gente, isso aqui é muito grave. Como Elon Musk quer criar vida eterna, transferindo informações do cérebro para um computador. Veja o que ele está dizendo aqui. Usar a tecnologia para nos permitir viver para sempre parece uma possibilidade distante, mas acredite, já há quem esteja trabalhando para isso. Qual é a ideia central aqui? É pegar o nosso cérebro, não a massa, obviamente, mas a nossa, como é que eu posso falar? O mecanismo do cérebro que funciona a nossa memória. Eles querem implantar um chip aqui dentro, já está sendo feito isso, já tem testes aí, então isso não vai demorar muito. Lembre-se que o celular foi criado e rapidamente se transformou numa tecnologia acessível a todos, né? Por exemplo, eu tenho 54 anos de idade. O celular surgiu efetivamente, eu acredito que há 20 anos no máximo, nem sei se chega a isso tudo. Você aí deve lembrar, deve saber melhor do que eu. Então, na minha juventude, eu jamais imaginaria que estaria vivendo isso aqui, falando ao vivo com o mundo, com quem quiser me assistir. Então, veja bem, isso vai se acontecer muito rapidamente. Até porque a tecnologia, ela tende a ser mais rápida quanto mais o tempo passa. Não vai demorar tanto tempo quanto durava no tempo da minha juventude. Então, presta atenção. Eles vão implantar um chip. Eles estão trabalhando uma tecnologia para que o funcionamento do nosso cérebro, as informações, a movimentação, todo esse processo de funcionamento, ele possa ser captado, transferido para esse chip, e isso vai ser transferido para um computador de forma que, vamos supor, a minha memória ela vai ser preservada. Então o que resta agora é fazer a fusão do corpo de homem e máquina. Corpo e máquina. Será o transhumano, o homem robotizado. Então, dessa forma, fazendo a fusão do corpo, você tem a solução para as doenças, mas você preservou a memória. É como se isso fosse feito comigo, então o Gladstone Vital, ele vai permanecer vivo para sempre, porque o meu cérebro, a minha memória, ela vai estar guardada num computador, e isso pode ser, obviamente, transferido de novo para o meu cérebro, através do chip, e eu vou estar numa fusão de homem e máquina, então eu vou estar vivo para sempre. É mais ou menos isso que eu entendi, porque eu procurei pesquisar o que significa isso aqui, né? Elon Musk afirma que continua dizendo às pessoas que é um alienígena, mas ninguém acredita. Então, veja bem, o que ele quer dizer com isso aqui? Gente, quando eles falam de alienígena, a gente pensa que estão falando de ETs, aqueles bonequinhos verdes, aqueles bichinhos feinhos. Não, gente. O que eles estão falando de alienígena é porque eles acreditam que, como todo o universo está no processo evolutivo, nós estamos, então, nascendo, morrendo, renascendo, passando por várias civilizações num processo evolucionário, né, no processo evolutivo, de forma que essas evoluções elas vão transmigrar de um planeta para outro, e isso tem acontecido há milhões ou bilhões de anos, de forma que as civilizações elas mudam de planeta para planeta,
e aqueles que foram iluminados como Cristo, como Maomé, como, por exemplo, Buda, como, por exemplo, tantos outros, esses homens eles estão guiando a humanidade. E aqueles que alcançaram essa iluminação vão passar a guiar as próximas civilizações. Então, quando eles falam de extraterrestres, de estar buscando vida em outro planeta, de provar que há vida em outro planeta, entendam, eles estão querendo abrir portais para fazer conexões e provar que existem seres espirituais que estão atuando aqui na Terra. Então, eles acreditam que há uma hierarquia, vamos dizer, nesse mundo espiritual, e que a Terra está sendo guiada por essa hierarquia, e eles estão obedecendo essa hierarquia espiritual. E são eles que vão voltar à Terra em breve, é o que eles estão prevendo, possivelmente para 2025. Eu tenho um vídeo, 2 vídeos que eu falo sobre 2025. Então é isso. Então, quando o Elon Musk fala que ele é um alienígena, muito provavelmente, aqui eu deduzo, pelo que eu já estudei sobre isso, que ele está dizendo que ele é um ser que esteve em outra vida, mas que foi enviado para este mundo para ajudar a fazer com que a Terra evolua. Elon Musk planeja enviar 1000 naves para colonizar Marte. O que eu acabei de falar para você? Você acha que um ser humano gasta bilhões de reais para colonizar um outro planeta? Sabe o que eles acreditam? Eles acreditam que a Terra é uma espécie de... Porque, veja bem, eles acreditam que todo o cosmos está num processo evolutivo. Então, existem... É porque não tem como explicar isso aqui agora. Mas é como se houvessem ciclos de vida em cada um desses planetas, em cada uma dessas esferas. Então, houve um ciclo de vida na Lua. Esse ciclo de vida saiu de lá e veio para a Terra. É como se a Terra fosse uma reencarnação. O que ficou lá foi o passado da Lua, o passado da Terra. Então a Terra é como se tivesse se refeito, é como se fosse algo que é uma reencarnação da Lua. A Lua tivesse se refeito na Terra. E com isso veio para cá uma onda de vida. E essas ondas, na verdade são 7 ondas, elas vão passar aqui por processo de civilizações. E vão passar então por um processo de evolução. E daqui vamos para outro lugar. Então eles acreditam que nós estamos no fim de um ciclo para chegar em outro ciclo. Então eles estão trabalhando para essa nova civilização. Por isso, escute, eles falam muito de civilização, de processo civilizacional, de civilização cristã. Tudo isso tem uma linguagem oculta que nós não entendemos. Então, quando ele fala de colonizar Marte, é claro que ele está falando desta evolução das civilizações e a próxima raça, a próxima civilização vai ser em Marte. Elon Musk, como Elon Musk decidiu mudar o nome do Twitter para X, da noite para o dia ele mudou de nome. Veja como Musk matou os pássaros e foi de Twitter para X. Gente, eu queria comentar isso aqui, porque é o seguinte... Será que ele mudou o nome de Twitter, que já estava estabelecido, conhecido aí, famoso no mundo inteiro, porque ele gosta do X? Ou será que tem algum simbolismo, alguma linguagem ocultista nisso aí? Eu queria dizer para você que eles trabalham com símbolos. E o X é um dos símbolos usados por eles. Quando você estuda em alguns autores, por exemplo, eles vão falar que a história de Nimrod, sabe do Nimrod lá da Bíblia? Que algumas tradições dizem que ele estava coordenando aquela construção da Torre de Babel para se rebelar contra Deus. Nimrod, que é considerado o pai do ateísmo. Nimrod, que é considerado o marido de Semíramis. Nimrod, que é considerado aquele que se opôs a Deus, que ele construiu a Torre de Babel justamente para alcançar Deus, né? Para unificar o mundo, levantar uma torre para, de certa forma, vamos dizer assim, afrontar o Deus e alcançar o poder. Então Deus separou as nações em línguas. E agora nós estamos num processo de, vamos dizer, para desfazer o que Deus fez, porque a Organização das Nações Unidas, ela foi criada para isso. Já que Deus separou, nós estamos unindo. Então, se Deus separou em línguas e idiomas para que aquele projeto de Nimrod não tivesse sucesso, então a ONU, ela vai o quê? Ela vai reunificar e vai criar as Nações Unidas, já que Deus separou as nações. Então, eu tenho uma playlist que eu falo só sobre a ONU. Assista lá que você vai entender melhor como é um órgão totalmente ocultista. Então, o X, ele era um símbolo de Nimrod.
O X também é um símbolo de uma região ali no Oriente, uma região que eles acreditam que lá as divindades antigas, elas vieram reconstruir a civilização aqui neste planeta. Então as primeiras civilizações foram criadas por deuses. E lá tem uma região que eles têm como sagrada, porque lá tem montes aonde eles acreditam que habitam certas divindades. Então esse X, ele é mais ou menos numa fronteira que há entre ao norte está a Rússia, ao sul vai estar a China, à direita você vai ter a Mongólia e à esquerda o Cazaquistão. É uma região que as fronteiras formam um X. Ali é uma região sagrada. Você também tem o X como um simbolismo num livro que tem aqui sobre o mito da Atlântida, que o mal era representado por um X. Você vai ter o X também, assim, a ideia do Axis Mundo. Já viram isso? Tem até uma propaganda no desodorante que deixa isso bem claro numa linguagem ocultista, o Axis Mundo. Porque o Axis Mundo significa o ponto de contato entre o mundo material e o mundo espiritual. O ponto onde as divindades fazem esse contato. Então, você tem todo um simbolismo do X. E a gente acha que ele mudou só porque ele é gente boa. Só porque ele gosta do X. Não, gente, vamos entender essa linguagem ocultista que está por trás disso. Olha aí o X, né? Veja bem, eu estou aqui dando uma série de fatos para você entender. Musk continuou tuitando coisas como Deus X, respondendo usuários e entrando em sessões do Twitter Spaces, uma espécie de chat de voz da rede, retuitando, eu vou ler isso aqui não. Mas eu só quero deixar frisar aqui que como ele se expressa como Deus X. Claro que alguns vão dizer que é o Deus X, que é um personagem aí, mas é de uma série de jogos aí de RPG, eu nem sei exatamente o que é isso. Lá tem um personagem que fala do transhumanismo. De qualquer forma, Deus está sendo colocado a nível disso aqui. Eu só quero que você entenda a linguagem espiritual que Elon Musk usa o tempo todo. Vamos lá. Então, gente, essa briga aí é briga de demônios. Você está entendendo? É briga de demônios. Vamos lá. Twitter não será inferno livre, onde tudo possa ser dito sem consequência, diz Elon Musk. Ou seja, ele está falando que vai ter ordem, vai ter ali um respeito, mas ele disse que não será um inferno livre. Por que ele faz essa conexão com o inferno? Por que ele usa essas expressões? Por que ele está sempre usando termos que se referem ao mundo espiritual? E por que inferno? Não vai ser um inferno livre, talvez seja um inferno controlado, né? É isso que eu acredito. Então vamos lá. Musk diz que Tesla está agora em inferno logístico de entrega. Então, peraí. Agora era o Twitter, né, que estava no inferno, como ele disse, não vai ser um inferno livre. Agora é a Tesla, que é dele também, que está no inferno logístico. Lembrando que as empresas dele sempre têm um X, tá? Então vamos lá. Olha o que ele diz aqui. Vou ler só essa parte que interessa. Desculpe, passamos do inferno da produção, ou seja, se estava produzindo, ele chamou de inferno, para o inferno da logística, de entrega, logística de entrega. Mas esse problema é muito mais tratável. Estamos progredindo rapidamente, deve ser resolvido em breve, diz Musk em um tweet em resposta à reclamação de um cliente sobre atraso na entrega. Então, de novo, ele está usando os problemas da empresa e usando termos para falar desses problemas, termos que estão se referindo à vida espiritual e aqui, curiosamente, ao inferno, né? O Twitter não vai ser um inferno livre, ele fala aqui de inferno da produção, para inferno da logística, e de inferno em inferno, né? A empresa dele está crescendo, né? Graças ao diabo, né? Porque eu não posso falar graças a Deus. Tesla sofre novo abalo com o vídeo de Musk fumando, não vou usar essa expressão aqui para evitar mais problema, que eu acho que já vou ter, mas aqui está o vídeo dele. Gente, eu quero dar César o que é de César, eu não quero ser injusto. Aqui realmente ele fez o uso rápido ali dessa substância, né? Ele experimentou porque ofereceram para ele, disseram ali no podcast que era uma substância, essa substância misturada com outra, ele usou ali, fez uma cara de que, tipo, não sei, conheço, mas sei lá, para quem faz uso disso, para quem acha que isso é normal, eu não vi nada tão escandaloso, mas eu só quero mostrar que esse tipo de comportamento não é um comportamento que um cristão deva apoiar, ou acreditar que esse homem será a solução para isso, né? Enfim, o problema não é só esse, é tudo que eu mostrei. A gente junta tudo para fazer uma conclusão aqui, tirar uma conclusão. Segundo esse jornal aqui,
que, salvo engano, é conservador, e aí que está o problema, né? Diz aqui, Elon Musk faz uso de uma substância, 2 substâncias, 3 substâncias e até cogumelos mágicos, afirma o jornal. Então não sou eu que estou dizendo. Eu queria apenas fazer aqui uma observação, já que estamos aqui nesse vídeo tão demorado, é que cogumelos mágicos, observe bem, gente. O que é que a droga faz na cabeça do ser humano? Ela muda o nosso estado de consciência. Ela, como se abrisse a gente para tudo que vier, a gente aceita. Então, ela transforma o ser humano. Eles acreditam que a droga, ela pode ser utilizada e útil, né, vamos dizer assim, para uma abertura da mente para o contato com outras esferas espirituais. Então, eles estão trabalhando neste processo, é por isso que a esquerda facilita tanto e luta tanto pela liberação, para que as pessoas se acostumem, porque claro que isso um dia vai ser regulamentado. Observe, primeiro eles liberam, depois eles querem regulamentar, porque eles vão liberar uma substância, né, que será usada como tratamento. Veja bem, como hoje eu tenho tentado mostrar isso para vocês. Olha lá o Ítalo Marcílio falando o tempo todo que nós vamos chegar, o Brasil será ele será uma espécie de líder de tratamento na psicologia. Vai fazer uma revolução psicológica. Mas eles estão trabalhando porque eles acreditam que substâncias no cérebro podem nos ajudar a abrir a mente, a fazer conexões com divindades, com outras esferas espirituais. É como se abrisse um portal na mente para esses contatos, né? Então, gente, observe. Eu fiz um vídeo, inclusive, que foi desmonetizado também, né? Eu lamento por isso, que eu mostro lá o Ítalo Marcílio falando que está convertendo pessoas ao catolicismo através do uso apostólico do tabaco. Assiste lá para você ver como não tem nada de cristão que a gente está vendo hoje. Todo mundo trabalhando para o mesmo caso. Aqui está a imagem que o jornal colocou, né? Então foi isso que eu falei que aconteceu. Aqui uma reportagem da Forbes dizendo: ações da Tesla caem após vídeo de Musk fumando, né? Então tá aí. Vamos ver mais aqui. Agora do Metrópolis. Com X, Musk pretende transformar Twitter em aplicativo que faz tudo. Observe o que eu falei da marca da besta, que será o controle. Ele diz claramente que ele pretende fazer com que esse aplicativo ele seja uma espécie de faz tudo. Tudo estará na mão deles. Observe bem. Vai ter um chip em nosso cérebro, não sou o que estou dizendo, foi ele que disse aqui. Já está sendo feito o teste. Então o controle será total. Olha como é que isso aqui vai funcionar. Esperado no WeChat da China, Elon Musk quer um super aplicativo capaz de gerenciar a vida digital das pessoas e de tirar o Twitter do buraco. A mudança para o X pode ser visto como uma medida estratégica de negócio destinada a mostrar para o mercado a velocidade com que o Twitter se transformará no aplicativo de tudo, para permanecer relevante no cenário digital. Segundo ele, há muita especulação sobre por que ele comprou o Twitter e sobre o que ele pensa de publicidade. E a maioria dessas especulações, né, está errada. Aí ele diz: eu comprei o Twitter porque é importante para o futuro da civilização. Lembra que eu tenho dito aqui sobre civilização? Lembra que é um termo ocultista, que eles estão falando de outra coisa, você achando que é outra coisa? Então, olha só. Para o futuro da civilização, ter uma praça pública digital onde uma ampla gama de crenças. Então, ele comprou o Twitter para tornar ela numa plataforma para o futuro da civilização, para que possamos discutir uma gama de crenças. Por quê? Ele está citando crenças, de novo fazendo alusão a um termo espiritual. Uma gama de crenças pode ser debatida de maneira saudável sem recorrer à violência, afirmou. Então as nossas crenças serão discutidas aqui e eles terão o controle de tudo aquilo que a gente discute. Presta atenção no que está acontecendo. Elon Musk muda, você vai entender o faz tudo aqui. Elon Musk muda o nome do Twitter para X. Mudança vem como respostas aos threads da Meta. Impulsionada pela inteligência artificial, plataforma de Elon Musk terá interatividade ilimitada. Perceba, ele já disse, vai ser uma espécie de plataforma de aplicativo, faz tudo. E aqui está dizendo que vai ser ilimitada, não terá limites. E se voltará também para serviços bancários. Aqui, gente, presta atenção. Então ele mudou o endereço do site, o nome do aplicativo, e a Carrino, que é uma espécie de CEO dele, né, escreveu que o X é o estado futuro
de interatividade ilimitada, centrado em áudio, vídeo, mensagens, pagamentos, bancos. Eu vi até uma reportagem que fala sobre marcação de consultas, exames e um monte de coisa. Quer dizer, a nossa vida vai estar lá dentro, ainda mais com um chipzinho no cérebro, né? E então ela segue, criando um mercado global para ideias, bens, serviços e oportunidades. Alimentado por inteligência artificial, o X conectará todos nós, de maneira que estamos apenas começando a imaginar. Então o X vai conectar todos nós. Sabe o que isso significa? Nós seremos um produto. Nós seremos uma espécie de máquina conectadas a um sistema. Então nós seremos controlados. Eu tenho dito já há muito tempo que da mesma forma que você vai no mercado e você coloca uma luzinha ali, um infravermelho, não sei como é que chama aquela luz, sobre aquele serinho lá, aquele código de barras, e ali aquela maquininha faz uma leitura de tudo do produto. Quando foi fabricado, qual é o lote, quando vence, quem fabricou, enfim, tem tudo sobre o produto. Assim seremos nós. Assim seremos nós. Esse livro aqui não foi uma ficção. Isso aqui é uma forma deles anunciar o que estão fazendo. Vamos lá. Eu não vou ler isso aqui não, vamos correr aqui. Elon Musk, aqui acho que é o último slide. O que Elon Musk pensa sobre o futuro? Observe o que Elon Musk pensa sobre o futuro. Como resultado, disse Musk, chegará um ponto em que nenhum emprego será necessário. Nenhum emprego será necessário. Por quê? A inteligência artificial ela vai tomar conta de absolutamente tudo. Significa dizer que se o emprego não será necessário, para que seres humanos? Para que eles precisaram de humanos na Terra? Né? Só para ocupar espaço? Vamos lá. Você pode ter um emprego se quiser. Se isso faz as pessoas se sentirem confortáveis ou não, ainda não está claro, disse ele. Um dos desafios do futuro será como encontraremos sentido para a vida. Veja bem, se nós seremos robotizados, controlados, manipulados, qual o sentido da vida? Se a inteligência artificial vai tomar conta de tudo, para que eu serei necessário? Para que a Terra vai precisar comportar esses bilhões de pessoas? Então, gente, eu fiz esse vídeo aqui para mostrar para você que existe muito mais por trás de tudo que é o que a gente imagina. Então, eu vou encerrar por aqui para não ficar tão longo, mas eu quero que você entenda que não existe salvador da pátria. Que ninguém, absolutamente ninguém, eu quero fazer aqui um apelo a você que é de direita e a você que é de esquerda. Parem de aplaudir ditadores, porque essa ditadura vai chegar em você. Parem de aplaudir aqueles que estão falando de controle, porque o que eles querem é controlar você. Parem de aplaudir esses supostos salvadores, porque eles não vieram para salvar. Eles estão mentindo, eles estão enganando, porque o que eles estão fazendo é simplesmente trazer para nós uma nova espiritualidade, um governo do anticristo. Enquanto um trabalha o controle, a política, a economia, a tecnologia, o outro está trabalhando a espiritualidade e nos levando para o mesmo buraco. Eu vou repetir. Você está querendo sair dos braços do diabo, mas você vai cair nos braços do anticristo. É isso que está acontecendo com o mundo. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que Deus abençoe a todos.